Só predispõe a buscar ao Senhor. Ah, Marcelo, mas minha vida não está boa. Faz o altar e começa a adorar. Ah, Marcelo, mas a dificuldade está muita. Faz o altar e começa a adorar. Porque depois os fundamentos dos alicerces vão ser estabelecidos e vai ser construído o templo. E vai ser construído o templo porque você é templo do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz então no capítulo de número 3 de Esdras que foram colocados fundamentos. Capítulo de número 4, os samaritanos, que era o povo de Israel, que foi levado pelos assírios e misturou, começou a falar com o povo de Judá: deixa nós construir o templo com você. Eles falaram: não vai construir não. A ordem foi para que nós construíssemos. Vocês não irão construir. Aí começaram a impedir de construir o templo. Saiba de uma coisa, irmão e irmã, queridos e queridas, o templo, ele vai sendo construído e muitas coisas vão tentar parar com esse templo. Mas sabe de uma coisa, se o altar já está pronto diante de Deus, nem que seja tijolo por tijolo, devagarinho por devagarinho, você vai levantar o templo. E a Bíblia nos diz então, no capítulo de número 4 de Esdras, há uma ordem do rei Artaxerxes para poder parar a construção. E a Bíblia nos diz então que entra na história, no capítulo 5 de Esdras, entra na história dois profetas, Ageu e Zacarias, e começa a falar para o povo de Judá, para o povo que já estava em Jerusalém: não pare, não desista. Eles estão falando que você não vai conseguir, mas você vai conseguir. O altar já foi feito, o fundamento já foi colocado, então continue a construir. Oh, aleluia. Capítulo 6, a Bíblia nos diz então que Artaxerxes autoriza a reconstrução do templo, e eles continuaram a reconstruir o templo. E Neemias, enquanto o povo estava reconstruindo o templo, Neemias estava reconstruindo o muro. Sabe por quê? Porque se o altar estiver em pé, Deus vai construir o templo e cercar a cidade. Se você estiver com o altar diante de Deus, a sua cidade será cercada, a sua família será cercada, os seus negócios serão cercados. Tudo que você colocar na mão, prosperará. Capítulo de número 7. O Artaxerxes, aliás, Artaxerxes fala para Esdras: Esdras, leve esse povo também. E Esdras sai com mais uma multidão de gente. Capítulo 7 de Esdras. Anda mais 1.500 quilômetros. Agora vamos aqui, ó. Olha, eu estou no tema. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Como assim? 70 anos, com a vida toda destruída. A cidade não tem mais conserto. Será que é verdade? Será que eu estou sonhando? Será que é verdade? Porque muitos nasceram no cativeiro e não conheciam esse Deus. Mas aí a Bíblia nos diz no capítulo 7 que Esdras colocou no seu coração para ensinar o povo, para demonstrar para o povo quem era Deus. E vai a segunda leva. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso. A nossa boca se encheu de riso. Sabe por quê? Porque você estava, e aqui se eu fosse colocar um tema, é o tema do ratinho lá, de volta para a minha terra. Eu estava desde cedo, meu Deus, me dá um tema para essa mensagem. Aí eu estava de volta para a minha terra. E quando eles saíram da Babilônia, de volta para a sua terra, a Bíblia nos diz em Esdras, capítulo 7, versículo 9, que era 5 meses de viagem. Eles saíram no dia 1º do dia 1º e chegaram no primeiro dia do dia 5º.
do mês quinto. Imagine só, andando, cantando, alegrando, estou voltando para a minha terra. 70 anos de destruição, 70 anos de tristeza, 2020 de angústia, muitas perdas, mas estou adentrando em 2021, estou adentrando no ano de vitória. Eu vou cantar em Sião, eu vou cantar em Sião, eu vou cantar em Sião. A minha boca se encheu de riso, a minha boca se encheu de riso. E nossa língua de cânticos, aqueles que no Salmo 137 não queria cantar, não queria adorar, não queria louvar, espontaneamente começou a glorificar, começou a exaltar, porque a sua língua se encheu de cântico e o seu coração de alegria. Você quer ver uma igreja disposta? O coração dessa igreja está cheio de alegria do Espírito Santo de Deus. Estou voltando para a minha terra. Estou voltando para a minha terra. Quando ele estava voltando para a sua terra, que é sinal de vitória, que é sinal de bênção, olha o que as nações diziam: o Senhor fez grandes coisas por eles. Você vai voltar para a sua terra, você vai receber a bênção, você vai prosperar, você vai produzir, as amarras do cativeiro vai te soltar, você vai adentrar em Sião, e quando você estiver andando, as pessoas vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por este. Eu pensava que de 2020 não passaria, eu pensava que de 2020 o casamento era desfeito, eu pensava que 2020 ele desviaria da igreja, mas grandes coisas fez o Senhor por este. Aí eles batem no peito e dizem o seguinte: olha, grandes coisas fez o Senhor por nós. Sabe quem faz na sua vida? Não é você. Sabe quem faz na sua vida? É Deus. Sabe quem faz na sua vida? É Deus. Quem tirou você do cativeiro e colocou em Sião foi Deus. Quem te deu esse emprego foi Deus. Quem te deu a sua esposa foi Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia. Ei, calamaço e coveneribianda ralamassuria. Levede calamacho rebede covalamassuribianda ralamacho rebedecai. Oh, aleluia. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo o seguinte: olha como está o verbo: grandes coisas fez o Senhor por nós. O que Deus já fez na sua vida? O que é que Deus já fez na sua vida? O que é que Deus já fez na sua vida, nesses anos que você já tem? O que Deus já construiu na sua vida? O que Deus já fez que te livrou da morte? Daquele negócio que era para te destruir, aquele negócio que não tinha mais jeito, aquela angústia, aquele trauma, aquele machucado que pastor não sabe, que igreja não sabe, que ninguém não sabe, mas aquele que te dá a vitória sabe. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou Deus que vou levar vocês de volta para Sião. Aleluia! Aleluia. Sião é o seu lugar. De volta para a minha terra. Aí no versículo de número 4, e já estou terminando. No versículo de número 4, ele fala o seguinte: Senhor, restaura nossos cativos. E eu comecei a indagar a Deus essa noite, orando, se
Se no versículo 1, ele fala que, quando o Senhor trouxe os cativos, eles se alegraram. Quando eles estavam passando, o povo estava dizendo: grandes coisas fez o Senhor por estes. E eles próprios diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós. Porque agora no versículo 4 ele está falando o seguinte: Senhor, restaura os cativos. Porque a bênção de Deus, irmãos, ela é externa e interna. Você talvez tenha uma boa esposa, glória a Deus por isso. Talvez você tenha um bom esposo, glória a Deus por isso, foi Deus que deu a vocês. Talvez você tenha um bom trabalho, graças a Deus, Deus é que deu. Talvez você tenha ótimos filhos, graças a Deus, os filhos são herança do Senhor. Talvez você tenha dinheiro, que bênção, dinheiro é bom. Dinheiro traz alegria. Dinheiro é uma bênção. Só que, como o Laudenir me falou uma coisa, ou postou alguma coisa, dizendo o seguinte: que só os presentes não basta, precisa da presença. Não adianta eu ter isso tudo, mas não ter a presença. Ele estava dizendo o seguinte: olha, restaura eles. Mas restaura eles, começando com a oferta que eles fizeram lá no altar. Restaura eles da maneira que eles eram quando eles me buscavam. Restaura eles do mesmo modo que eles eram quando eles entregaram a sua vida para mim. Porque começar bem é muito bom. O povo, quando saiu do Egito, começou muito bem. Estou indo para a terra prometida, cai no deserto. Estou indo para a terra prometida, para no deserto. Estou indo para a terra prometida. Do mesmo modo eles, aqui, Esdras está, se for Esdras que escreveu, muitos escritores falam que foi Esdras. Se foi Esdras que escreveu, Esdras está dizendo o seguinte: olha, restaura eles por dentro, de maneira que o deserto que tiver de passar, o retorno que tiver de fazer, a caminhada que tiver de caminhar, eles irão chegar em Sião. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Negev, ou Negev. Negev significa árido. Em Israel, 60%. E graças a Deus eu tive o prazer, mais alguns irmãos aqui, de ir nesse deserto. Além do deserto da Judéia, tem o deserto de Negev. O deserto de Negev, eu lembro como hoje o guia falando o seguinte: olha, você está vendo essas vossorocas, né, Fabrício? Aqueles buracos, vossoroca. Você está vendo essas vossorocas, essas valas? Isso aqui é o seguinte: uma vez ao ano, ou algumas vezes, lá nas montanhas, há o degelo lá, e aqueles degelo vai descendo como água, vai descendo a água lá do alto, vai descendo e vai fazendo essas vossorocas, e vai, tudo que vai pegando, vai arrebentando aqui para baixo. E vai arrebentando, e vai arrebentando, e vai arrebentando, e vai fazendo aquelas valas, e a água vai vindo, vai formando os riachos. Sabe o que Deus está falando para nós? Aqui, Senhor, restaura eles por dentro, traz a água do Espírito, que essa água vem esbagaçando, arrebentando tudo aquilo que não presta, jogando para fora toda tristeza, toda angústia, toda dor, para que no ano de 2021 eles possam levantar a cabeça e tocar o ano com as bênçãos de Deus na sua vida, não importando se a dificuldade vem, não importando se vai passar com dificuldade, o importante é que vai passar com Deus, cheio da água do Espírito, movendo o coração, restaurando ele por dentro. Senhor, renova eles, assim como o Senhor renova a terra de Israel,
com as enchentes do Negev. E a Bíblia nos diz, melhor dizendo, o guia e a história, e se nós lermos, nós vamos ver que, depois que essa água passa, oh, aleluia, vai produzindo, irmãos, flores, vai produzindo plantas, vai produzindo aquelas folhagens mais bonitas, aquele deserto, ele começa a florescer. Saiba de uma coisa, irmãos, Deus está falando aqui para nós nessa noite, saiba de uma coisa, por mais que você acha que no ano de 2020 foi um ano de sequidão, a chuva de Deus vai descer sobre a minha e sobre a sua vida, e você vai esverdecer, você dará fruto, você vai produzir, você vai ser bênção no seu lar, na sua família, com os seus, porque o Deus é o Deus que renova o povo dele. Terminando, aí aqui ele fala uma parábola, uma metáfora. Ele diz o seguinte: olha, o que semeia em lágrimas, aqui nós somos mestres, nós sabemos de cor o que é semear. O que semeia em lágrimas, em dificuldade, em choro, em angústia, no quarto sozinho, longe das pessoas, longe dos holofotes, o que semeia em lágrimas, é somente para quem semeia, José. É somente para quem semeia. É somente para quem planta. Mesmo que seja chorando, plante. Aquele que semeia em lágrimas, aqueles que foram cativos, chorando, perdendo seus entes, voltarão, colhendo os seus feixes, colhendo os seus molhos. E muitas pessoas vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. Tem muita gente que não gosta daquela música Sabor de Mel, não. Eu gosto. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Muita gente vai ficar na plateia mesmo, sabe por quê? Porque eles não arrependem. Eles é aquele cego do capítulo 7 de Mateus. Não deixa você, não entra e nem quer que você entre. Sabe dessas pessoas? Sabe das pessoas do capítulo 7? É a mesma do capítulo 23 de Mateus. Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus hipócritas. É aquele que não quer, ou por angústia, dor, mágoa, ressentimento, alguma coisa que machucou ele, não quer entrar em Sião, mas faz de tudo para que os demais também não entrem. Mas Deus está falando o seguinte: essas pessoas vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por estes. Aí quando essas pessoas dizerem isso, você fala o seguinte: é verdade, grandes coisas fez não eu, mas o Senhor por mim. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos que me ouviram e o pastor que me deu a oportunidade.